Irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje nos fala do matrimônio. E do matrimônio como lugar onde o homem e a mulher são convidados a ser um para o outro um sinal e um instrumento de Deus. O Santíssimo Matrimônio é um dos 7 sacramentos. E é sempre bom a gente relembrar, porque apesar de você já ter escutado isso que eu vou falar agora umas 1000 vezes, se eu pedisse para você falar, eu acho que você não ia saber. O que é um sacramento? Vamos entender aqui então, olha. Nosso Senhor Jesus Cristo instituiu 7 sacramentos necessários para a salvação das nossas almas. Então, a salvação de Cristo em nós acontece pela ação dos sacramentos. Então, a nossa estrutura de vida religiosa e a nossa estrutura de salvação, ela é essencialmente sacramental. A fé se expressa, se recebe, se atualiza através de uma estrutura sacramental. Quantos são os sacramentos da igreja? 7. Qual é o primeiro, sem o qual nenhum outro é possível? O batismo. Sem o sacramento do batismo, ninguém é cristão, ninguém é católico. Você faz parte do fã-clube, você pode achar bonito, você pode ser fã do padre. Se não é batizado, não é cristão. Pois muito bem, após o batismo e para a vivência do nosso batismo, restaram ainda 6 outros sacramentos que fazem parte da nossa vida de fé e da nossa própria história de vida, porque cada um deles tem uma função e uma graça própria. Então, o sacramento da Eucaristia, o sacramento da confissão, o sacramento do crisma, o sacramento da ordem, o sacramento do matrimônio, o sacramento da unção dos enfermos. Cada um deles ocupa um lugar na nossa vida. Sobretudo, então, após o batismo, o sacramento maior, o sacramento da Eucaristia, onde nós atualizamos a graça batismal ao estarmos em comunhão com Jesus. O sacramento da confissão, onde a gente recupera o batismo perdido quando a gente peca, ou estraga o batismo. Os pecadinhos vão manchando e estragando o batismo, como uma roupa suja que a gente tem em casa, que a gente não vai jogar fora porque ainda está boa, mas não está limpa para ser usada, precisa lavar. Então são os pecadinhos da vida que a gente precisa confessar, né? Os pecados que a gente chama de pecados veniais, pecados leves. E então a gente limpa o nosso batismo no sacramento da confissão. Mas no sacramento da confissão também a gente recupera o batismo perdido quando peca mortalmente. O que é pecado mortal? Todo e qualquer pecado que afronta diretamente um dos 10 mandamentos, com consciência, liberdade e vontade. Eu sei o que é e quero, e sou livre para isso, por isso fiz. Fiz porque era livre para fazer, tive vontade de fazer e sabia que aquilo batia em um dos 10 mandamentos. Portanto, isso é um pecado mortal. O que é um pecado mortal? Aquilo que nos desliga de Deus, do nosso batismo. Então a melhor imagem para a gente entender isso é o filho pródigo lá no chiqueiro, está em pecado mortal. Aí ele volta arrependido e se confessa para o pai. Pai, pequei contra o céu, contra ti, papepi, popu, foi tudo isso aqui que eu fiz. O que o pai faz? Perdoa e diz: trazei depressa uma veste, um anel, uma sandália, porque não é que ele está sujo, ele perdeu o anel, a sandália e a veste com a qual saiu de casa. Então o pecado mortal nos desliga de Deus. Bom, um dos 7 sacramentos então é o sacramento do matrimônio. O que todos os 7 sacramentos têm em comum? Porque é a definição de sacramento. Sacramento é um sinal visível e sensível. Os olhos veem, a pele sente. Os olhos veem, a pele, o paladar sente, o olfato. Sacramento é, e os 7 são, um sinal visível e sensível, que comunicam uma graça real, não imaginária, nem analógica e nem simbólica. Comunicam naquilo que é visível e sensível uma graça de Deus santificante no ser humano, que é ao olho humano esta graça invisível ao olho humano. Exemplo,
Vamos lá, eu já chego na homilia. Sacramento do batismo. Sensível e visível. A água a gente vê e a gente sente água. E aquela água comunica uma graça de Deus invisível ao olho humano, que é o quê? Dar um banho na alma humana. A gente não vê a alma tomando banho. A gente não vê a alma sendo limpa. O olho humano não vê isso. Agora, esse banho que Deus dá na alma humana, que a regenera e a torna filho de Deus, quem faz isso é a água do batismo. Aquela água do batismo não está ali simbolizando o banho do batismo. Ela é o banho do batismo. Sacramento da crisma. O que tem de sensível e visível ali? O óleo. Sem aquele óleo, aquilo que de invisível aquele óleo está fazendo, que é ungir a alma humana com os 7 dons do Espírito Santo e fortalecê-lo para o bom combate da fé. Sem aquele óleo, aquela graça não acontece. Então, no sacramento do crisma, quando o bispo passa o óleo, não é que aquele óleo é um jeito de demonstrar aquilo que Deus faz. Não, sem aquele óleo Deus não faz. Por isso que aquele óleo é abençoado. Conseguimos entender isso? Último exemplo, sacramento da Eucaristia. O que tem de visível e sensível? A hóstia, o pão, o vinho. E não é que o pão e o vinho da missa representam analogicamente, é uma parábola de que o meu espírito está se alimentando de Jesus. Não, sem esse pão e esse vinho, você não está se alimentando de Jesus. Então, o sacramento é um sinal sensível, visível, que comunica uma graça própria. Essa graça, sim, invisível aos olhos humanos, que a gente não vê essas coisas com o olho humano. Por isso que em todos os sacramentos algo precisa ser abençoado. Por isso que em todos os sacramentos é preciso que tenha um ministro ordenado, que é um dos sacramentos, né, o sacramento da ordem, o sacerdócio, para comunicar aquele sacramento. Estamos de acordo? Belezinha, sim ou não? Muito bem. É por isso que o sacramento do matrimônio, homem e mulher, casamento, Jesus elevou isso à dignidade de sacramento. Então, o que a gente está dizendo quando um homem e uma mulher se casam na igreja? O que está acontecendo ali? Está acontecendo ali que aquele homem e aquela mulher, na realidade dos seus corpos, da sua pessoa, e a pessoa humana só existe na realidade humana através e com o corpo, se não é fantasma. E fala para quem está do seu lado, fantasma não existe. Se você está vendo, vai se benzer ou tomar os remédios no horário certo, que fantasma não existe. No sacramento do matrimônio, o homem e a mulher estão oferecendo a Deus a sua pessoa, o seu corpo, a sua masculinidade, a sua feminilidade, a sua sexualidade, seus braços, suas pernas, sua cabeça, seu coração, todo o seu potencial afetivo, físico, tudo, está oferecendo a Deus, para que isso que eu sou, seja como a água do batismo, como o óleo da crisma, como o pão e o vinho da missa, acolhido por Deus, abençoado e santificado por Deus, para comunicar uma graça própria a outro. Porque o pão da missa, ele não é uma graça para ele mesmo, ele é uma graça para quem o comunga. O óleo do crisma não é uma graça para ele mesmo, ele é uma graça para quem o recebe. A água do batismo não é uma graça para ela mesma, ela é uma graça para quem recebe a água do batismo. O sacramento da confissão, um pequeno parênteses, qual é a matéria do sacramento da confissão? As pessoas acham que a matéria do sacramento da confissão é o padre. A matéria do sacramento da confissão é o pecado que você confessa. O ministro do sacramento da confissão é o padre, é o sacerdote, que vai pegar aquele pecado, abençoar a pessoa e redimir o pecado. Por isso que desabafar diante do padre as misérias da vida não é sacramento da confissão. Tá, mas fecha parênteses. No matrimônio, então, um homem e uma mulher
estão se dando a Deus como uma oferta, como a gente oferta água, óleo, hóstia, vinho, né? Estão ofertando a Deus a sua vida, para que a sua vida seja acolhida, abençoada e santificada, para que Deus comunique ao outro, à esposa, ao esposo, a graça santificante do amor de Deus, que vai tocar aquela pessoa, não através de uma hóstia e de um vinho, de um óleo ou de uma água, mas através do esposo ou da esposa. Portanto, no sacramento do matrimônio, a pessoa se transforma num sacramento de Deus para o outro. Então existe algo no matrimônio a ser comunicado à sua esposa, que não vai ser através da Eucaristia, não vai ser através da água, nem do óleo, nem da mão do padre. Tem algo para a esposa que vai ser comunicado através do homem. A pessoa e o corpo de um homem casado são um sacramento para santificar, para comunicar graças e bênçãos à sua esposa. E o vice-versa está valendo, beleza, meninas? Tem coisa para o marido que vem através da esposa. Então, no sacramento do matrimônio, o corpo da mulher se transforma num sacramento, meio e lugar onde aquele homem vai receber de Deus, encontrar Deus. Portanto, quando duas pessoas se casam, elas mudam de patamar de pertença. Casar-se, o sacramento do matrimônio, muda quem você é e muda para quem você é. E aqui está o segredo da coisa. A gente precisa saber quem a gente é. Saber quem a gente é nos liberta de um monte de confusão e potencializa toda a bênção que a gente tem. Eu preciso saber, eu sou um padre. Eu casei com Cristo através da sua esposa, que é a igreja, lá no dia da ordenação sacerdotal. Deita no chão, ajoelha no pé do bispo, recebe imposição de mãos, passa óleo na mão. Então, o padre, o sacerdote, é ele mesmo também, alter Cristo, outro Cristo, ele mesmo é um outro Cristo. O sacramento da ordem, quem o recebe? É a pessoa, a gente doa isso. Então veja, eu preciso ter noção que eu sou um padre. Onde é que eu vou, com quem eu vou, que horas eu volto. Se um padre sabe quem ele é, quais os deveres que ele tem com Deus, já rezou, não rezou, vai dormir sem rezar, não vai rezar a missa hoje por quê? Então veja, saber quem eu sou me mantém longe de muita confusão e potencializa as coisas que Deus colocou em mim. A mesma coisa vale para o casamento. E aí, no evangelho que a gente ouviu hoje, nós vamos entendendo que para se casar e se manter casado, é necessária a compreensão da identidade. A pessoa, então, quando ela casa, ela mudou a sua própria identidade ontológica. Quem é você? Você é um sacramento para alguém, para uma pessoa. A quem você pertence? Mudou quem você é e mudou para quem você é. Então vamos ao Evangelho. Alguns fariseus, Mateus 19, versículo 3. Os fariseus, veja só vocês, hein? Não é os homens do churrasquinho depois do futebol, nem as tias do baile da... Os fariseus, homens bons e religiosos, porque o casamento é um desafio para todo mundo, né? Os fariseus, os homens do templo, se aproximaram de Jesus para o tentar, para o colocar à prova. Portanto, essa pergunta que a gente vai ouvir agora, ela é satânica, ela é diabólica. E se ela está ressoando dentro da sua cabeça, show Satanás. A pergunta foi feita para derrubar Jesus. É permitido ao homem despedir-se, divorciar, né, da sua esposa por qualquer motivo ou por qual motivo? Eles estavam doidinhos para achar um motivo. Eu acho que esses fariseus não estavam num bom momento do casamento, não. Pergunta mais doida, rapaz. Eu acho que em casa a coisa não estava boa, né? Senhor, é permitido despedir a esposa por qualquer motivo? E aí Jesus vai começar o processo de cura, de santificação, de amadurecimento. Versículo 4. Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? Já vamos parar aqui.
Bate no peito, fala assim comigo: não, eu nunca li. Eu não leio, eu não escuto. Eu vim aqui hoje mesmo para o São Miguel me arrumar uma graça. Não vim para ouvir nem para ler nada. Fala, fala, fala. Você também, pode falar aí. Fala: eu não sei de nada, Jesus. Psiu. Começa aqui. Os caras foram perguntar sobre casamento, mulher, marido, sogra, mata, abraça, larga, fica. O que faz, Jesus? O que Jesus responde? Olhando para o padre, que você entende. Você nunca leu? Fala: não. Fala. Fala: eu gosto mesmo é de música sertaneja de corno. Fala: eu gosto de sofrência, eu não gosto de ler nada, não. Meus irmãos, nunca lestes? E aqui está o ponto, minha gente. Casou baseado em quê? E interpreta isso aí como? Nunca lestes? Porque tem 1000 opiniões sobre casamento. Aí você vê onde é que você baliza, padroniza e estrutura. A Tati, a Pati, a Nath, a Rafa, a Dani, a G, a Ju e a Lu também tem uma opinião para dar sobre isso aí. Todo mundo tem uma opinião para dar. Né? De louco e médico, todo mundo tem um pouco. Jesus olha e fala: mas vocês estão perguntando isso? Vocês nunca leram? Ou seja, o que Deus fala sobre isso? E veja, meus irmãos, o que Deus fala sobre isso não mudou até hoje. E enquanto houver mundo, não muda também. Que 2 mais 2 é 4, desde Adão e Eva. Nunca lestes? Portanto, a partir do que a gente começa e se mantém nas coisas. No caso aqui, o casamento. Vocês nunca leram? Não é porque eu acho assim. O que você acha assim está escrito? Porque se não está escrito, era bom você parar de achar. Nunca lestes que o Criador desde o início, o início, o fundamento, a estrutura das coisas, os fez homem e mulher, próprios e diferentes, homem e mulher. A diferença que completa, né? Eu acho interessante, sobretudo as mulheres, acontece mais com as mulheres isso. Ela se apaixona, aí ela ama, aí ela quer casar. Mas nesse processo, o que ela quer fazer com o marido dela? Fazer o marido ser ela. Aí vai mudando, cara. O cabelo não tá bom, a barba não tá boa, a marca do desodorante não é boa, o shampoo não presta. Não é assim que... A senhora quer casar com a senhora mesmo, só que de calça jeans, é isso? Deus fez homem e fez mulher. E homem também pode cair nessa tentação. Nada nessa mulher tá bom, tudo tem que ser mudado. Mas você quer casar o quê? Com você mesmo, só que de saia? Deus fez homem e mulher. A diferença é que se completa. Agora vem. Como é que eu sei que esse ser barbado, calça jeans, é um homem? Como é que eu sei que essa coisa linda, cabelos, maquiagem, como é que eu sei que isso aí é uma mulher? Porque depois que casa que descobre, não era homem, padre. Era um menino barrigudo e careca, que queria uma mãe, não queria uma esposa. Gente, o que tem de homem que casa, mas ele não quer ser esposo da mulher dele. Ele quer que a mulher dele seja a mãe dele. O que tem de mulher que casa e ela não quer ser esposa do marido. Ela quer que o marido seja pai dela. E é esses casamentos malucos. Você tem que me amar, me entender, me perdoar, me acolher. Não briga comigo, meu dia não foi bom. Lave, passe, cozinha para mim, ou paga as minhas contas e mantém, financia as minhas manias. Como é que eu sei que aquilo ali é um homem? Como é que eu sei que aquilo ali é uma mulher? Simples, no taio, no toco, é que não lê. Versículo 5. Por isso, o homem, e só um homem faz isso aqui, ó. Por isso, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne, de modo que já nem são dois mais, agora são uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, já que você acha que é Deus que uniu você e ela, que fez vocês cruzar caminho,
Já que foi em Deus que você buscou isso aí e não nas correrias da vida, portanto, o que Deus uniu, e se você reconhece que o outro veio da parte de Deus para a sua vida, e se Deus te deu algo assim, e se você entende que Deus está te dando alguém dentro disso tudo que a gente está conversando aqui, como é que faz isso sem vir à igreja pedir a bênção do sacerdote? Só um doido acha que é possível. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Mas vamos lá, qual é a característica que Jesus colocou para um homem aqui? Deixar. Como é que eu sei que aquele cara de barba, meio carequinha, barrigudinho, vida sexual ativa, porque hoje em dia ninguém fecha o zíper mais. Como é que eu sei que isso aí é um homem mesmo? A capacidade de deixar pai e mãe. Deixar para se unir à sua mulher. Então como é que eu sei que aquele cara é um homem, que aquela moça é uma mulher? A capacidade de deixar para ter como objetivo se unir à sua mulher, não ao PlayStation. Se unir à esposa e não aos amigos do futebol. Se unir à esposa e não à vara de pescar. Se unir à esposa e não à empresa, o trabalho, o dinheiro. Se unir à esposa. O problema de muito casamento é que aquele homem que casou não era homem, era moleque, era meninão. Ele não consegue deixar. E esse deixar é muito radical, porque Jesus, ao invés de Jesus fazer uma lista interminável, Jesus falou assim, deixar o pai e a mãe. Pergunta, tem coisa mais sagrada que pai e mãe? Não. Tem um mandamento, não tem? Honrar pai e mãe. Então, se tem que deixar o pai e a mãe, o resto das coisas a gente não precisa nem perguntar, né? Porque se vale o pai e a mãe, as outras coisas já estão subentendidas. Mas não é deixar para nada, é deixar para se unir. E o que impede de unir, então? A falta de maturidade. Que não deixar as coisas. As pessoas querem casar e cada um quer levar o acampamento junto, né? Cada um quer levar tudo que gosta junto para dentro. Não cabe, não dá, não funciona. Tem que deixar para se unir à sua mulher. Portanto, o homem está deixando de ser filho. A maior identidade dele agora é: eu não sou mais filho do fulano e da fulana. Eu sou marido da ciclana. E é essa transição que muita gente não faz. Então ele chega tarde, ele chega meio belbo, com uns arranhados no pescoço. Enquanto ele é filho, pai e mãe reza sermão, às vezes mais a mãe, né? Porque o pai é homem, mulher, deixa ele se divertir um pouquinho. E entra na fila da comunhão, um pai desse. Mas vamos lá. O pai e a mãe faz o que diante dessa cena? Dá um sermão e perdoa. Vai fazer o que? Vai jogar fora? Aí ele leva isso para dentro do casamento dele. Ele casa. Mas a maior identidade dele é que ele é filho de alguém. E que a esposa em questão, quando ele chega atrasado, tarde, meio chuco e arranhadinho no pescoço, aí ele quer que a esposa dele o trate como filho, como a mãe. Filhão, acabou esse negócio de ser filho. Você não é mais filho de ninguém. Você não casou? Então agora você é esposo. Chega de mamãe. Só quem é homem bate na cara. Até quem não é casado, um dia você casa, já está profetizando. Bate na cara e fala: chega de mamãe, não tem mais mamãe, acabou mamãe, eu não sou mais filhinho de ninguém. As mulheres, com seus defeitos também, com seus pecados também. Enquanto é filha, você vai ouvir um sermão e vai ser perdoada, acolhida. Vão jogar você fora de casa? Nem pode fazer isso. Vai jogar o filho fora, isso é pecado. Aí ela casa. Só que ela não quer ser esposa do marido. Ela quer que o marido a trate como filha. Aí ela quer ser perdoada, entendida, acolhida. É doida, filha. Só as mulheres. Também as que não é casada. Vai ser profecia. Bate na cara e fala: chega de papai, chega de mamãe. Aqui não tem princesinha do papai não. Eu sou esposa de alguém agora. Acabou isso aí. Entendeu isso, meu irmão? Sim ou não?
E se isso vale para o pai e para a mãe da gente, vale muito mais ainda para irmão e irmã. Eu tenho um irmão casado, mas ele deixou o pai, a mãe e os irmãos e casou com aquela lá. O foco dele é ela. Se vira com ela, se gasta para ela. E se der, Jô tem o lugar, espaço e vez na vida dele. Gostaria muito que ele fosse passear comigo, fosse para a praia comigo, que ele fizesse parte. Mas se ele com a mulher dele acha que não convém, amém, está tudo em paz. Sabe esses irmãos infernal também? Você não entende que o teu irmão casou, que a tua irmã casou? Sossega, velho. Porque nunca mais, a gente foi para a praia junto, que nunca mais. Agora todo Natal ele não está aqui, porque ele casou. Ele podia não estar aqui no Natal, porque está morto, debaixo do túmulo. Que está num presídio, que está no hospício, porque sumiu, ninguém achou o corpo. Ele não está aqui porque está na casa da sogra dele, ele arrumou uma sogra, vá feliz. E quem fica feliz também. Bate no peito, tem um monte de gente, vai, soca a mão em você mesmo, antes que eu faça isso que eu te conheço. Fala, estou entendendo, pá, estou entendendo. Fala, eu vou dar sossego para os outros. Eu vou dar sossego para os outros. Em nome de Jesus, eu vou dar sossego. Dá sossego para os outros, meu irmão. A vida é ciclo, filho. Tem hora que acabou um, vai começar outro. Então, qual é o sinal da maturidade? Deixar. Segundo sinal da maturidade. Aprender a gostar do que não gosta. Fazer o que não quer. Aprender novas coisas. Para se unir à sua mulher, ao seu marido. Uai, você não casou? Vá aprender coisa que você não sabe e vai gostar do que você não gosta. Para se unir. É um novo patamar da identidade humana. Eu não gosto de filme, eu não gosto de estrogonofe, eu não gosto de quê, eu não gosto de praia, eu não gosto de quê. Caramba, hein? Você não ficou sozinho? Não casou? Então deixa e une. É aí que a gente vê se é homem. Isso vai sendo percebido ao longo da vida. É capaz de deixar. É capaz de assimilar coisa nova e diferente. Se não é, não é homem. É machinho. É fêmeazinha, mas não é mulher. E aí continua a leitura. De modo que já nem são dois, são uma só carne. Opa! Jesus não falou uma só pessoa. Falou uma só carne, porque aqui de novo tem a expressão do corpo. Presença, companhia e sexo. A vida sexual do casal, que é para unir e santificar. Ser uma só carne. Mas aí vem, bom, mas tudo isso aqui está reservado para o matrimônio. Isso é um direito e um dever. Um dever e um direito para quem é casado. E isso nunca mudou, nem nunca vai mudar também. É simples assim. Mas aí eles vão colocar uma pergunta então. Versículo 7. Então como é que o Moisés, Moisés, hein? O grande homem do Antigo Testamento. Então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? No tempo de Jesus, o homem fazia uma carta, assinava embaixo e devolvia para o pai dela. Né? Como que, diante da sociedade, para aliviar um pouquinho, dizendo assim, ela está rodada, ela está usada, mas não foi ela que quis ir embora. Ela não é desse tipo, não. É que eu que não quis e tal. E aí se fazia divórcios, no tempo de Jesus, pelos motivos assim mais absurdos do mundo. Havia carta de divórcio, por exemplo, isso é histórico, né? O cara casava. Dali 15 dias ele falava assim, mas ela não cozinha igual a minha mãe. Já é a terceira vez que ela vai fazer arroz e queima no fundo do tacho. Aqueles panos. Isso não é negócio para mim, não. Há um jumento desse, com certeza, tem um papai e uma mamãe que morre de dó do filhinho. Não está comendo mais o arroz no ponto igual da mamãe soltinha. Que vai acolher uma praga dessa em casa, porque se é filho meu, voltar para trás na bicuda, vai virar homem, vai comer arroz queimado. Mas claro, joga um limão, ketchup em cima, dá glória a Deus, é tua mulher que vai fazer.
se ela não aprender. Por que um homem assim volta para trás? Porque a mãe acolhe. Pergunta se ele quer voltar sozinho, lavar as cuecas. Ah, quer. Mas sim, tinham moças que casavam e eram mandadas embora com uma cartinha na mão para dizer: ó, eu já fui casada, que alguém quer casar comigo? Eu tenho a carta do divórcio. Por esse tipo de vexame. Olha o que a mulher era, meus irmãos. Foi o Evangelho e a Igreja Católica que tirou a mulher da condição de escrava, de objeto, de nada, e deu à mulher a condição de dignidade igual ao homem. Foi Jesus que entrou numa confusão danada com os fariseus, ao ensinar que a mulher é igualzinha ao homem, nas diferenças que existem entre homem e mulher. Mas o Moisés deixou, versículo 8. Jesus falou: deixou. Ele deixou porque não aguentava mais os seus pragas, seus ruins. Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Aí, gente, o coração fica duro, né? Então, por que é tão difícil deixar? E por que é tão difícil se unir? Porque o coração é duro. A dureza do coração. E aí Jesus vai dizer de novo: mas não foi assim no início. Então um casal precisa sempre voltar ao início. Voltar no início não é voltar no passado. Porque tem casamento que termina de afundar. Quando? Ao ver que as coisas não vão bem, querem voltar no passado. Só que o passado não volta. Aqueles fervores do passado não vão voltar. Quem é adulto está entendendo o que o Pá está falando? Ou eu vou ter que descer em minúcias que criança daí não pode assistir a homilia? Vocês estão entendendo, né? Fala consoladamente assim, ó, quem é casado: o passado e os seus fervores não vão voltar. Quero ouvir daqui, vai. E os casalzinhos de novo aí que tá rindo, né, Andressa? Gil. Repete também: o passado e os seus fervores não vão voltar. E aproveitem enquanto vocês não têm esse passado, porque a verdade é essa para todo mundo. Jesus não falou: volte no passado. Jesus disse: volte no início, no princípio das coisas. A gente pode ir ficando velho e todo dia está vivendo, tocando o princípio e o início das coisas. Mas isso não é voltar ao passado, porque passado não volta. O que é o início? O início é Deus, o início é a fé e o início é o amor, que faz com que o coração não seja duro. E você pode ter um coração bem molinho para o resto da vida. E não quer dizer que porque o coração está mole, que coisas lá do passado já foi. Mas é preciso voltar no início, no princípio. E o início e o princípio de qualquer sacramento, também do matrimônio, de qualquer criatura, sobretudo a criatura humana, o início e o princípio é Deus. É Deus quem amolece um coração, é Deus quem dá motivo e sentido para isso, e é Deus quem mantém assim. Agora, meu querido, minha querida, para quem é casado já não tem mais jeito de falar, mas para quem é solteiro aí, São Paulo vai dizer lá na carta aos Coríntios, quando ele começa a legislar um pouquinho sobre as viúvas e os solteiros, quando ele recomenda o celibato, lá pelas tantas, Paulo diz assim, na Bíblia que você não lê: por isso, irmãos, tendo em vista tudo isso, as dificuldades que isso traz, não vos coloqueis em julgo desigual com os pagãos. Vamos lá. Você sabe, na linguagem bíblica, o que é julgo? Julgo é a canga que faz dois boi andar junto, certo? Então você tem que pegar dois boi mais ou menos do mesmo tamanho, para colocar aquela canga de madeira no pescoço de um, no pescoço do outro, com aquele pauzinho que une, para eles conseguirem arar junto. Vai para a esquerda, vai para a direita, vai para frente, para. São Paulo diz assim aos solteiros: não vos coloqueis em julgo desigual com os pagãos. Ou seja, você tem certeza mesmo que você vai casar com uma vaca, ou com um touro, com um boi, que não entende essas coisas? Você está sendo colocado em julgo desigual. Entende isso?
Hoje é dia, para quem quiser, está lá no meu YouTube, de começar a novena Santa Mônica. Santa Mônica viveu um jugo desigual. Ficou santa, mas penou, hein? Porque tinha um casamento de jugo desigual. Ela, católica, cristã, e o marido, pagão. Isso é um jugo desigual. Santa Mônica, me perdoe o que eu estou falando aqui. Santo Agostinho, a mãe é tua, não... amigo. Para o povo entender. Pô, segura aí. Mas por que Mônica pastou tanto? Ficou santa. Não estou dizendo que não ficou santa. Mas porque entrou em julgo desigual com um pagão. Ela foi casar entendendo tudo isso. E ela quis ser para o seu esposo sacramenta. E o esposo dela queria ser o que para ela? Não vos coloqueis em julgo desigual com os pagãos. E é isso aí que você vê. Educa, cria, tudo certinho. Primeiro boquinha carnuda que vê. O moleque não sabe fazer o sinal da cruz. Aí vem nela um sentimento missionário. Gente, namoro é preparação para o casamento. Namoro não é vida missionária. Aí a pessoa pega o Satanás e fala: eu vou evangelizar ele, curar ele, libertar ele, alinhar ele, purificar ele, desencapetar ele, vou crismar ele. Ô filho, se você queria ser missionária, você me contasse, eu te mandava para a África. Na Amazônia, lá eu tenho um padre amiguíssimo meu lá, 2. Estão precisando de gente com essa motivação sua aí. Com essa resiliência, com essa capacidade de jejuar, fazer quaresma de São Miguel. A gente manda você para a Amazônia. Namoro, noivado, não é vida missionária. Não vos coloqueis em julgo desigual. Olha só. Tudo que está sendo dito pelo Evangelho. Quem está solteiro aí, veja bem onde é que você vai amarrar teu boi. Você vacona. Veja bem qual touro você vai escolher para te fazer viver, sofrer e tudo mais. E você sabe qual é o problema dos jovens da nossa igreja? É aquela música do Jota Quest, do Nando Reis. O seu amor pode estar do seu lado. Não, padre, a gente só é amigo. Ué, que é a melhor coisa para começar um namoro do que ser amigo da pessoa? Aí é um bando de menino de igreja, com um bando de menina de igreja. Eles não se relam, eles não se tocam, eles não conversam. Um bando de bundão, de banana, que não consegue chamar no canto, falar, ó, de boa, assim, acho que eu estou gostando de você, você é uma menina bonita, você é da igreja, vamos rezar isso aí, o que você acha? Hein? Quem sabe daqui, sei lá, eu te dou meu sobrenome. Não, mas é um bando de banana, de bundão, virando refém das maníacas, das taradas lá de fora. Como elas também, que eu não sei, eu não posso estar falando bobeira aqui, mas às vezes eu acho que a mulher, ela tem no inconsciente coletivo da mulher, não é possível, uma tendência à aventura, aquela coisa de Rapunzel, jogue suas tranças para mim, do cavaleiro que vem salvar. Ela é da igreja, ela é toda certinha, ela não olha para o menino do lado, porque ela, parece que ela precisa se apaixonar pelo homem impossível. Pelo homem inalcançável, pelo irremediável. Esse dia eu falei para uma, não interessa aqui muito. Eu falei, filha, mas o que você viu aí a não ser um impossível? Acho que a gente canta tanta música de impossível na igreja, que aí a solteira olha pro menino, bonitinho, ajeitadinho, gente boa, não é um galã, não é aquele ator lá que o povo confunde, acha que a gente é até meio irmão, não é, não. Mas rapaz, o menino é ajeitado, o menino é de Deus, o menino é de igreja, menino... Não. Ela olha e fala, isso é possível, possível. Eu quero aquilo que parecia impossível, o impossível. E aí vai atrás do tal do impossível. E dessas e desses, né, que vão atrás do impossível, quantos viram Santa Mônica? 1 em 1 milhão. Paulo, em sua sabedoria, disse: 1 em 1 milhão. Eu conheço a Santa Mônica, a Santa Rita de Cássia. Qual outra tem aí? Acho que parou por aí, né? Santa Giana não vale porque o marido dela era uma bênção. Ali não era julgo desigual. Eu achei 2 na história da igreja que entrou para a história direitinho.
Paulo, na sua sabedoria, disse o quê? Não se coloque em julgo desigual. Vamos terminar aqui. Versículo 9. Por isso eu vos digo, quem despedir a mulher, a não ser em caso de união, Jesus está falando, quem despedir a mulher, a não ser em caso de união ilegítima, ou seja, isso aí também não é tua mulher, isso aí não é casamento. Né, Herodes, essa mulher era a mulher do outro lá, era bom você devolver. Quem despede a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casa com outro, comete adultério contra a primeira e contra si mesmo. Bom, daí a gente descobre que tem mais coração duro e desanimado na história. Quem? Os discípulos. Versículo 10, eles não aguentaram e soltaram essa: Senhor, se a situação do homem com a mulher é assim, é melhor não casar não. Os discípulos falaram isso. Quando eles viram a profundidade da coisa, falaram, melhor nem casar. E aí Jesus falou, tem gente que não devia casar. Tem 3 tipos de gente, ele vai falar aqui de homens especificamente, que não deveria entrar no casamento. Versículo 11, Jesus diz assim, nem todos são capazes de entender isso, a não ser a quem é concedido. Portanto, meus irmãos, o matrimônio, o amor, e essa compreensão de que eu sou para ser sacramento de Deus para outro, essa identidade e essa pertença, isso é uma sabedoria que Deus dá. O saber humano puramente egoísta, ele não pega isso aqui não. E já dá para saber qual saber está dentro de você. Você está ouvindo tudo isso e falando, tá certo, mas hoje em dia, quem que vive isso? É assim. É o saber meramente humano. A igreja está assim de gente que só tem o saber humano. Ai, padre, mas isso aí era no tempo de Jesus. Hoje em dia, as pessoas não entendem mais assim, meus irmãos. As pessoas nunca entenderam assim, nem no tempo de Jesus. Olha o que Jesus está falando. Olha o problema que ele está enfrentando. E olha a solução que ele está dando. Qual é? Isso é um conhecimento, isso é um saber que Deus dá. Então a gente alcança isso pela fé, pela abertura de coração. A carne sozinha não pega tudo isso mesmo não. Mas aí Jesus vai falar de 3 tipos de situações da vida. Já que os discípulos estão falando que é melhor não casar, Jesus vai dizer, versículo 12, com efeito, existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim. Nasceram com algum tipo de limite físico, psíquico até. Ele é incasável, coitado, não vai casar não. 2, outros porque os homens assim os fizeram. Está falando dos eunucos do tempo de Jesus, os homens muito ricos e os reis, que tinham escravos e que tinham que cuidar da terra, que tinham que ir para a guerra. Quem é que vai trocar a lâmpada? Quem é que vai trocar o botijão de gás? Quem é que vai cuidar dela? Um outro homem. O que fazia com esse homem? Para não correr perigo, é o eunuco. Vai lá e corta fora. Então, Jesus está dizendo, tem gente que é incasável, porque nasceu assim. Tem gente que é incasável. Um outro homem, Deus me livre e guarde, fez isso com ele. A vida fez isso com ele. Outros ainda se fizeram a si mesmos incapazes disso por amor do reino dos céus. Está falando aqui da consagração a Deus. Não foi a vida que fez isso comigo, não foi a natureza que fez isso comigo, não foi a violência de alguém que fez isso comigo. Eu me faço, eu me excluo do casamento, por amor ao reino dos céus. E aqui Jesus falou então do sacerdócio, da consagração, mas por amor, por causa de novo, não para ficar sozinho, confortável, descansando, porque casamento dá trabalho, filho é um inferno, eu trabalho para ficar dividindo com os outros, esse negócio, minha mãe separou, padre, minhas irmãs tudo sofrem, meu irmão deu errado, deixa eu ficar na minha paz. Não, para ser para o reino dos céus. E aí de novo, quem puder entender, entenda. Hoje em dia a maioria não entende, no tempo de Jesus também. Então é o dom da fé que o Senhor nos concede.